Vamos trazer aqui Lênio Streck, lá de Porto Alegre, né, Lênio? Bem-vindo, tudo bem? Opa, oi, Dri, oi, Renato, Felipe. Então aí. Tudo bem, Lênio? Prazerzão falar contigo. Faz tempo que a gente não se fala, né, meu amigo? Antes de mais nada, eu queria te fazer um convite especial, porque você é parte dessa história. Dia 6 de dezembro, agora, um sábado, né? Sábado, 7 horas. Sábado, às 7 da noite, lá no Algeniá, a gente vai fazer a festa de 25 anos da Fórum. O início das celebrações dos 25 anos. Então, se porventura essa boa alma que você estiver por São Paulo, né, ou sei lá, vindo já para a festa do Prerrogativas, que é dia 12. Eu não vou na festa do Prerro. Não vou. Acabei decidindo não ir. Que pena, vai fazer falta. Pois é, mas... Enfim, essas coisas. Uma pena. Mas, enfim, fica o convite, Lênio, que você esteja Obrigado, lá disponível, então. Eu recebi ontem, Dri me mandou ontem. A Dri já tinha te mandado. A Dri me fura o tempo todo. É que eu te mandar para todo mundo. É porque ela me mandou o convite para estar hoje aqui no programa e mandou junto esse. Claro. Tô brincando. Mas, Lênio, essa semana, finalmente, aí, transitou em julgado, os julgamentos do núcleo crucial. Acertei, né? Que a segunda quinzena, né? Acertou, Lênio, acertou. Pode crer. Todo passo a passo e agora, finalmente, né? A gente está vendo aí cadeia. Queria que você comentasse essa semana histórica. Bom, a grande questão aí, eu dei uma entrevista para uma rádio espanhola essa semana e a moça lá me perguntava, né, como é que eu via o simbolismo disso. E eu respondi, veja, os espanhóis tiveram, né, tantos anos de ditadura Franco, mas depois eles fizeram a redemocratização e tiveram uma tentativa, né, em 81, aquele caso lá da invasão do parlamento, e depois não tiveram mais. E hoje eles têm uma democracia aburrida, eu brinquei com elas em espanhol, uma democracia aburrida, que é uma democracia tediosa, que é a melhor democracia que existe. É quando ninguém enche o saco, você ganha uma eleição, perde uma eleição, você não quer mudar o sistema eleitoral, etc, etc. Pois o Brasil está dando um passo importante para que as 14 coisas que aconteceram, os 14 golpes e tentativas de golpes, não cheguem a dar chance a uma 15ª. Então, para isso, pela primeira vez, se julga essa gente e põe na cadeia. Então, simbolicamente, e o simbólico que importa disso é o Estado fazendo a interdição entre civilização ou barbárie. É o Estado democrático de direito botando as coisas no seu lugar. É o judiciário dizendo que pode e não pode. Isso é a maturidade nesse momento da democracia. E se a gente treinar mais um pouco, a gente fica até com chance de fazer uma democracia tediosa. Se a gente treinar mais um pouco, né? Então, agora falta, claro, definir algumas coisas. Tá aí o Ramage ainda, falta definir, por exemplo, uma questão, não sei se vocês estão discutindo, como atuará a justiça militar com essa gente. Não sei se vocês já entrevistaram alguém sobre isso. Esse, para mim, agora é o grande passo, porque disso vai depender também, qual é
a questão da democracia do Brasil, porque se de um lado se fez tudo isso, quer dizer, condenam-se militares por tentativa de derrubar o governo, derrubar a democracia, e se o STM não declarar a perda de patrimônio. Vocês já pensaram digamos, do fiasco político brasileiro? Desculpe a palavra um pouco pesada, digamos assim, de uma certa bizarrice, porque você é condenado a mais de 20 anos por tentar derrubar o Estado Democrático de Direito, e aí você não perde sua patente de militar. Ups! Isto é uma questão que tem que ser colocada na pauta da imprensa, da pauta da discussão, né? Não quero me adiantar aí, mas parece-me que isto precisa ser... essa DR precisa ser feita. E você acha que eles vão aprovar a perda de patente? Porque a gente tem na presidência do STM aquela presidenta que até pediu desculpas na missa do ato ecumênico por conta do assassinato do Herzog. Depois rolou um dos ministros, foi para cima dela. Mas esse aí, esse tem tudo para votar pela não perda de... E aí? E aí? Exatamente. Eu vi que distribuíram para 5 diferentes ministros, né, os casos. Tem que cobrar, né, Lênio? A sociedade tem que cobrar. Isso, Dri, quando eu falo disso, eu estou falando da cobrança, da marcação por zona e marcação cerrada. Quer dizer, como no escanteio, né? Tem uns zagueiros que marcam por zona e o outro marca a bola, o outro marca pessoal, porque você imagina Braga Neto, general, tenta um golpe, é condenado pelas 2 figuras típicas, e aí não perderia sua patente, ele seria um general que continuaria com sua patente, mesmo que tentou derrubar a democracia e o Estado democrático que sustenta sua própria patente? Qual é o sentido disso? Isso seria um oxímoro. É uma frase que contém uma contradição insolúvel. É uma contradição intransponível. A democracia não admite isto. Vamos ver, né? A extrema-direita é democrática. Isso é um oxímoro, é um bom exemplo. É isto, não contentar-se de contentamento, né? É a famosa música que vem dos versos de Camões. Então, isso é um oxímoro. Exato. Um oxímoro também é: em nome da democracia eu tentei derrubá-la e quero me safar em nome da democracia, inclusive com uma anistia. Isso é fantástico, isso é um super oxímoro. Por falar em oxímoros, meu caro Lênio, eu tenho ouvido muito falar numa expressão jurídica que eu queria que você trouxesse um esclarecimento para a gente, que vem sendo dita pelos advogados de Bolsonaro, que é revisão criminal. Explica para a gente a possibilidade disso acontecer no caso Bolsonaro e por que os advogados estão usando essa expressão, por favor. A revisão criminal é um recurso que cabe quando tudo acabou. Só que ele tem requisitos pesados, difíceis. Por exemplo, tem que ter prova nova, que não foi examinada ainda. Provar um erro grave e tal. O que, pela jurisprudência do Supremo, né, é impossível, a chance é 0.
disso tudo. É uma questão política só. Politicamente, né? Quem não quer sempre se quer fazer a revisão criminal. Só que a chance é zero. Não quero discutir aqui o que os outros advogados fazem, não é meu papel, é como um médico que opera e chega um outro médico vai dar palpite sobre como meter o bisturi ou não, ou deu anestesia. Não é disso que eu falo, apenas estou dizendo que, tecnicamente, tem uma questão, Felipe, que transcende isso que eu estou dizendo, que é a seguinte: se o Supremo acatasse uma revisão criminal do quilate esse do Bolsonaro, etc., como o Supremo é a corte maior e, portanto, o que dele sai vincula o sistema, ele abriria as portas, né? Ele abriria, digamos, ele abriria uma caixa de Pandora, porque todo mundo tentaria revisão criminal em todos os lugares, nas mesmas circunstâncias que Bolsonaro. E o sistema talvez não suportasse essa carga enorme. Tá? Então, por quê? Porque o direito tem sempre uma coisa chamada coerência e integridade. Isso está na lei, né? Os julgamentos têm que ser coerentes e íntegros para manter uma estabilidade. Então, toda vez que querem ver um problema, para o nosso telenauta entender melhor isto. Sabe qual é o grande problema que se tem agora? Que é exatamente decorrente dessas coisas que às vezes se faz e depois as consequências são graves. O caso Collor. O Supremo resolveu o caso Collor deixando ele em casa. Resolveu um problema e criou um monte de problemas. Por quê? O Bolsonaro, por enquanto, está nesse lugar aí, o outro está no Estado Maior, correto? Porque eles têm patentes. Pensemos assim. E se eles perdem as patentes, eles têm que ir para a papuda, para a prisão. Mas aí, os mais velhos ou os que tenham doenças vão pedir domiciliar. Por quê? Porque eles têm direito com base no precedente Collor. Mas então, qual é o problema? Tem que revogar o caso Collor. O caso Collor foi um ponto fora da curva que tem que ser corrigido. É isso. Isso é um problema sistêmico, né? Portanto, cada vez que tem... Isso é um pouco da teoria do caos, né? Uma borboleta bate a asa na China e pode causar um tsunami no Peru, não é? Lênio, o que você achou dessa decisão da PGR em relação ao general Heleno? Eu estava aqui falando antes de você chegar que é muito comum que uma pessoa com 70 e poucos tenha depressão, tome psicotrópicos, como meu pai falava, tome remédios psiquiátricos. Enfim, isso não tem nada de anormal nisso, né? Então, dizem que ele tem um tratamento desde 2018. Ele ficou esses 4 anos do governo tomando alguns remédios, mas para esse quadro. E agora, depois que ele descobriu que ele podia ser preso, coincidentemente, também ele descobriu que poderia ter um início de Alzheimer. Foi o que eu entendi pelo que li ali da decisão da PGR. O que a PGR disse? Desculpe, eu não posso. A PGR está pedindo a prisão domiciliar dele e a saída pediu ao Xandão, indicou. Isso aí é irregular, é ilegal, não existe previsão. Por que eu falei do caso Collor antes, pessoal?
Eu tenho falado isso há meses, que isso vai dar um problema e que já está dando aí. Ó. Esse é o primeiro. A PGR errou. Por que que eu espero que o Xandão não erre, eu espero que o Supremo não erre. O general Heleno, ele tem uma série de direitos, o único direito que ele não tem é de cumprir a pena em casa. Vou dizer de novo, legalmente, o único direito que ele não tem é cumprir a pena em casa. Se ele está doente, ele tem que ser tratado, etc., mas não na residência, porque não existe nenhum pressuposto legal. E o caso do Collor é equivocado, tem que arrumar isso no sistema. Então, de novo, coerência e integridade no sistema. Essas coisas têm que ser tratadas não como um caso isolado. Todo caso jurídico tem que ser tratado como os demais para formar um todo coerente. Uma vez, eu estava num congresso há 20 anos atrás, e uma professora de São Paulo, muito querida, fez um discurso ao meu lado, estávamos numa mesa, no congresso, 2.000 pessoas, e ela fez um discurso dizendo assim: eu quero que o meu caso seja julgado como o único do mundo. E eu disse, professora, eu quero que o meu caso seja tratado como os demais são tratados, porque todos são iguais perante a lei, e, portanto, vá que naquele dia o juiz pense que o meu caso é ruim para ele, e ele, contra tudo que está sendo feito, o juiz diz assim, esse aqui é ruim, eu vou afastar. Então, eu prefiro. Esse é o caso, o direito é um todo, que tem que ser analisado nesse sentido. Então, penso que a PGR, nesse caso, está abrindo um caminho muito, muito, muito perigoso, porque está quebrando a harmonia do sistema. Aliás, a PGR deveria negar e, inclusive, falar dentro desse processo, chamando a atenção do caso Collor para que o Supremo revise a questão do caso Collor, porque quem pode fazer isso é a PGR. Aliás, ele poderia, nesse momento ou no momento seguinte, fazer uma petição dizendo que nego para Heleno, por tais e tais razões, por questão legal, porque não há nenhum pressuposto legal no sistema, todo o regime fechado é cumprido nunca em casa, mas sim se o sujeito estiver doente, num hospital ou outro lugar. E, com isso, também pedir a revogação do caso Collor. Isto é técnico que eu estou dizendo, pode encolar na geladeira. Agora, se o cara tem uma doença e ele está preso, então ele não tem direito domiciliar, o Estado tem que garantir o tratamento de doença dele onde ele estiver detido, é isso? Ou num hospital, ou no próprio presídio que tem a sala para isso. Não há nenhuma previsão legal. A prisão domiciliar só cabe para casos de regime aberto. Ele chegará nisso. O Bolsonaro vai levar 8 ou 9 anos para chegar no regime aberto. Então, porque óbvio, claro. Essa é a lei. Eu inventei a lei. Essa é a questão que parece que quando se discute essas coisas, se assim, mas é uma questão humanitária. Ok, humanitário. O cumprimento da lei é uma justiça para toda a sociedade. Então, nós temos vou dizer aqui não sei, para os nossos telenautas e você, se todo mundo leu de algum modo a peça Antígona, né? Uhum. Antígona, o que aconteceu? O irmão de Antígona tentou dar um golpe de Estado, correto? Contra o Creonte. Creonte é o rei. Aí, ele morre. E Antígona
irmã dele, quer enterrá-lo. A lei diz que não pode enterrar. Creonte diz, vou aplicar a lei, mais ou menos isso. As pessoas que leem Antígona dizem que é injusto e, portanto, Antígona tem razão, e tá? Fazem uma leitura desse tipo. O Sérgio Buarque, o pai do Chico Buarque, tem um livro, um texto belíssimo sobre isso, quando, eu já escrevi também sobre isso, quando ele diz que o Brasil, um dos defeitos do Brasil, um dos problemas do Brasil, é que a gente faz uma interpretação pró-Antígona, que eu chamo de uma interpretação fofinha. A gente quer primeiro resolver os problemas particulares, etc., e não se pensa no todo. Sabe? Ah, mas isso é uma questão humanitária, coitado. Ah, essa é uma questão... Desculpe, mas o direito é um todo, a polis, o direito da polis, e nesse caso, Creonte, por exemplo, que é tido como um tirano, como diz o Sérgio Buarque, quem sabe o Creonte estava certo porque ele estava preocupado com o direito de todos, o direito da polis. E no Brasil, cada um quer primeiro, é tempo de Murici, cada um cuida de si. Muito bom, Lênin. Agora, como reverter essa questão do Collor? Porque ele ficou, acho que nem uma semana preso. Basta o MP pedir. Diz que ele ficou gritando pelos charutos, pelo vinho. Página, assim, ó, uma página. Ponto. Não, 2 parágrafos. Não, e se não fazer nada, não fizerem nada, o Collor já abriu o precedente, tal, já tem. Aí vai seguir o general. Aí a semana que vem o Bolsonaro já está lá no... Evidente. Agora, aí vem uma coisa, Dri, que é bem interessante, né? Que o Brasil, exatamente porque é bem antigo, assim. Pergunta se os pobres que estão aí nos presídios por aí, nas mesmas circunstâncias, pergunta se eles foram para casa. Quantos não colors? E aí, nesse ponto aí, desculpe a minha ambiguidade agora, né, Felipe? Os não colors, ou os colors, de fato, estrito sensu, os pobres, periféricos e pretos, e não quero fazer nenhuma platitude com isso e nem demagogia, não gosto muito disso. Apenas estou dizendo de uma realidade. O sistema tem 800 mil presos, dos quais alguns milhares estão na mesma situação que o Collor e não recebem essa benesse. Então, o próprio Ministério Público deveria pedir, ele de ofício, pedir para que o juiz dê prisão domiciliar para todas as pessoas do mesmo. Aliás, eu quero dizer para vocês aqui que se não se modificar nada disso e se der domiciliar para os acusados, os condenados por tentativa de golpe, eu estarei todas as semanas fazendo campanha de soltura e de mandar todos os demais do sistema carcerário brasileiro para as suas casas. Mas, Lênio, esse raciocínio está correto, eu estou plenamente de acordo. Imagina, nem poderia estar de desacordo, o jurista é você. Mas eu queria saber se caberiam outras medidas da sociedade civil, além, obviamente, dessa questão política, que é uma questão política. Você, como grande jurista, todos os dias pediu o mesmo tratamento para os demais presos brasileiros, porque é uma questão da república, da res pública, coisa pública. Agora, do lado contrário, é possível entrar com alguns recursos no próprio Supremo para que isso não aconteça, para que eles não recebam a prisão domiciliar como benesse, já que não está previsto na lei? Não. Só o Ministério Público, nesse caso. Não adianta. Então tem que ser a PGR a fazer isso.
Tem que ser a PGR a fazer isso. Então só resta esse ato político que você mencionou. Só o ato político. Então, os partidos políticos não podem entrar no Supremo? mas não com esse tipo de ação, né? Na DF? Não, a DPF não caberia, porque não, sem chance zero. É tanta chance quanto a revisão criminal do Bolsonaro. É isso, eu sou portador de más notícias aí. Você é antigo, né? Eu e o Creonte, né? Creonte, eu e o Creonte, né? Eu quero dizer para vocês, assim, desculpe eu estudo há muitos anos essas coisas todas. As coisas fofinhas não me agradam. Eu sou um pouco assim do Oliver Holmes, que era um juiz americano, estava indo para o tribunal lá, o US Supreme Court, e aí ele pegou carona na época, né, com uma carruagem de um amigo. Deixou a carruagem dele em casa e tal. Aí ele ficou perto da corte e ele desceu da carruagem e o cocheiro gritou para ele: não esqueça de fazer justiça. Justice, né? Lá chamou Justice, né? Justice. E o Holmes se virou e disse assim: não é para isso que eu estou lá. Eu estou lá para cumprir a lei para todos. E às vezes as coisas acontecem e as pessoas dizem que isto é uma injustiça, mas que é justiça, mas que no fundo quem resolve tudo isso é uma aplicação equânime. Equanimidade aí significa fairness, um jogo limpo para todos. Vai falar, não, está na lei, não tem o que fazer, né? Eu vou aplicar a lei. Aí você... eu não sou como se diz aí no jargão, eu não sou um positivista daqueles do tipo é proibido carregar cães na plataforma e aí o juiz deixa passar um urso, né? Isso é um textualismo rasteiro. E pior, vem um outro sujeito e carregando, vem um cego com o cão guia, e o juiz olha e diz assim: é proibido carregar cães. Eu assim, você não pode entrar. Eu disse, não, mas é o meu, não consigo passar. Não pode. Não é disso que eu estou falando, por óbvio. Estou dizendo que num Estado democrático, quando se faz uma lei, os pressupostos políticos, econômicos e morais já estão postos na hora da discussão dessa lei. No segundo momento, é desejável que se cumpra o máximo de rigor da lei. Claro que não é um textualismo, dura lex, sed lex, por óbvio que não. Isso é uma coisa que ficou no século XIX, sei lá bem, nem era tão simples assim. Eu estou dizendo hoje que existe um common sense, algo assim, que quando nós pensamos assim, não há nenhuma previsão legal para... Bom, se não há nenhuma previsão legal para, isto acende a luz amarela para que a gente comece a discutir, por exemplo, como que alguém recebe algo que não tem nenhuma previsão legal. Agora, já estão discutindo, primeiro estavam discutindo anistia, dosimetria, será que não vão vir com um projeto aí para regulamentar prisão domiciliar? Nem dê a ideia. Daqui a pouco a dosimetria vai virar domiciliar. Esse país é incrível, né? Veja que o Bolsonaro não vai poder fazer a visitinha de Natal, porque foi os amigos dele que tiraram o direito da visitinha de Natal. E o Lula não pôde vetar isto porque pegava mal. Lembra agora, recente isso? Esse é o problema, né? A grande questão é que o parlamento, este é o pior parlamento que nós temos na história do Brasil, provavelmente, e nunca se sabe, né? O que pode Espere acontecer. O próximo. Excetuando que o próximo. Espere o próximo, porque veja, uma anistia
é inconstitucional. Né? Então, parece que eles meio que desistiram desse projeto, enfim. Agora, a dosimetria, que também é inconstitucional, mas é mais complicado, né, a dosimetria. Então, se eles passarem a dosimetria, o Supremo, que está sempre acuado, sempre está na crista da onda, isso é um problema, todo protagonismo, eu não sei se o Supremo fica, digamos, resistindo todo o tempo. Não esquece que o ministro Fachin, quando assumiu, disse que o Supremo precisa ser mais self-restrained, ou seja, precisa ser mais autocontido, enfim. Então, eu temo muito que o parlamento mele tudo isso com qualquer desse tipo de projetos. Eu temo muito que o parlamento mele esse tipo de coisa. Eu tenho pânico desse parlamento aí. A gente também, a gente falou o que aconteceu ontem, a derrubada dos vetos do PL da devastação. É de tremer, é pânico. O que pode acontecer? Você nunca sabe o que vai acontecer. É saudade de ontem quando ainda não sabia disso. Terrível. Temos perguntas aqui, comentários. O Marcelo Lira diz: para mim, o caso Collor foi jurisprudência fabricada. Será que pensaram nisso? Não, acho que não. Aí é um pouco de teoria da conspiração, né, Marcelo? Acho que não se pensou nisso. O caso Collor foi para resolver um problema. E, às vezes, quando você resolve isso é o problema do pragmatismo, né? Você resolve um problema e cria vários outros. A Cibele está perguntando: vocês acham que esse rompimento, entre aspas, que pode ser momentâneo, da Câmara com o governo Lula pode levar a aventar ou fazer novamente um balão de ensaio de impeachment de Lula? O que vocês acham? Não sei, a questão eu acho que o Felipe e o pai podem responder melhor que eu isso. Apenas acho que o parlamento é de onde menos se espera, né? Ali mesmo sai nada ou sai tudo, né? Como dizia o Getúlio Vargas, o meu ministério é o seguinte: da metade eu posso esperar nada, e da outra metade eu posso esperar tudo e coisas demais. Então, a gente não sabe, né? Ô, Lênio, e essa história da indicação do Messias, que está rolando aí, né? O Alcolumbre jogando contra, está dizendo que teria 60 votos contrários à aprovação dele. Você acha que o Messias vai conseguir passar no Senado para ser o novo ministro do Supremo? Eu acho que sim, gostaria que e penso que há muito jogo de cena, estão vendendo dificuldades, né, para negociar facilidades. Então, o parlamento faz isso, para negociar e etc. O Messias é um craque do governo, né, o camisa 10. Então, e exatamente por ele ser o camisa 10, isso machuca um pouco gente do parlamento. Mas o presidente fez uma opção, e ele tem o direito de fazer isso, e eu achava que o presidente, quando nomeou o Messias já tinha tudo costurado. Até me perguntaram, e eu disse, olha, o amador no Brasil só teve um, que foi o Aguiar, né? Então, eu digo, o presidente não é amador para nomear alguém que ele não costurou antes. Pelo que eu estou vendo, de fato, costurou, que está dando tudo isso. Então, eu temo por isso, entende? Acho que o presidente só nomeia alguém quando ele está costurado.
Tem que ir antes, né? Inclusive o seguinte, não pode jogar um homem na categoria do Messias, há um risco, né, de não ser confirmado. É muito sério isso. Você acha que o Messias é um bom nome, Lênio? Eu acho. O Messias tem todos os atributos, né? Aliás, primeiro, vamos lá, eu sou, Felipe, eu sou insuspeito nisso, porque vou contar aqui uma história, contei outro dia num outro programa, conto aqui agora rapidamente. O Gilmar Mendes era o advogado-geral da União do Fernando Henrique, correto? Correto. Lembram disso? Lembro. O Gilmar tinha uma série de inimigos, etc., na política, etc., etc. E o Fernando Henrique bancou o nome dele, nomeou, e um monte de gente foi contra. Lembram disso? Muito, muito contra. Parte da esquerda fez um movimento contra ele. E eu e alguns juristas, como Ingo Sarlet, Clemerson Cleve e outros, fizemos um manifesto, algo assim, e nos manifestamos a favor do Gilmar Mendes pelo fato do presidente da República, num regime presidencialista, ter o direito de escolher quem ele quer. Então, eu sou insuspeito nessa história toda. Então, eu apoio o Messias pelo fator Gilmar Mendes, como eu posso chamar isso de fator Gilmar Mendes, na medida em que o presidente tem direito. O Gilmar Mendes, além de tudo, era um grande jurista, é um grande jurista, já na época, doutor e uma série de atributos que ele tinha. E o Messias também tem os atributos que o Gilmar tinha, noutra dimensão, porque são pessoas diferentes, com formações diferentes, mas os dois estão na mesma situação. Advogado-geral da União, possui notório saber, etc., etc. Todos eles têm problemas políticos, mas é normal, é do jogo ter problemas políticos, né? Eu te pergunto isso porque, assim, quando o Zanin foi indicado, tinha muito questionamento sobre, e o Toffoli também, né, sobre o preparo para ocupar o cargo, né? Eu, pelo menos, me recordo de ter falado com várias pessoas que diziam ele não tem estatura para o cargo. Isso. O caso do Messias está mais próximo do Toffoli, do Zanin, ou de pessoas como Flávio Dino, enfim, falando de saber jurídico. O próprio Gilmar, que é uma pessoa de saber jurídico bastante consistente, né? Ou Alexandre de Moraes. Eu acho que essa discussão fria, né, Lênio? Essa discussão, acho que a comparação é irrelevante na medida em que o tempo acaba demonstrando. Veja, por exemplo, que o Toffoli foi presidente, o Toffoli foi o que fez o inquérito, esse que foi relatado pelo Xandão e acabou salvando todo. Lembra? Quem fez isso foi o Toffoli, na presidência do STF. Por outro lado, o Zanin tem papel importante no julgamento também do golpe e agora em outros grandes casos. Acho que a questão toda não é ninguém está preocupado com o que sabe ninguém estava preocupado mesmo com o que o Zanin sabia, com o que o Dino sabia, ou com o que o Gilmar sabia, ou com o que o Fux sabia, ou sei lá, e agora o Messias sabe. As pessoas olham politicamente e, dependendo do lado político da pessoa, ele acaba encaixando, né? Faz uma espécie de leito de Procusto, né?
Procusto era uma figura mitológica que tinha um castelo no deserto, que todo mundo por ali passava, ele acolhia, dava comida, bebida, etc. Ele só tinha uma condição, dormir no seu leito. Só que o Procusto media 1,60 m. Todo mundo que media mais de 1,60 m, ele cortava um pedaço das pernas. E o sujeito que era menor que isso, ele espichava numa máquina. A gente chama, na psicanálise, outros se chama isso de leito de Procusto. No fundo, as análises políticas são procustianas, na medida em que se encaixa com um viés de confirmação. Quer dizer, eu não gosto do fulano, logo eu arrumo argumentos, Felipe, para dizer... O Francis Bacon denunciou isso no século XVII, sobre o viés de confirmação. Tá? Então, hoje nós discutimos todas essas questões com viés de confirmação. Eu não gosto do fulano, logo arrumo defeitos para justificar o fato de eu não gostar. Eu gosto do fulano, logo eu arrumo virtudes para dizer que o meu gosto pelo fulano é correto. Bingo, é assim que funciona. São axiomas muito perigosos, né, Lênio? Porque condicionam a cognição pública, condicionam o pensamento, condicionam inclusive a... Por que nós estamos assim, né? Por que estamos assim? A rede social é o típico, é a típica vitamina para viés de confirmação. E a rede social é a vitamina para esse viés de confirmação e também é o viés para o seu contrário, que é aquilo que a Elizabeth Noelle Neumann chama de espiral do silêncio, que é muitas pessoas que às vezes discordam, mas mantêm o silêncio para não fugir do rebanho, né, para não fugir do grupo. Esse é o contrário. Então, acontecem os dois fenômenos e a gente tem sempre que estar observando isso. Mas a grande questão é que são fenômenos difíceis de se observar, por motivos óbvios. São intrínsecos ao fenômeno a dificuldade de observação empírica por parte dos pesquisadores. Claro, isso é exatamente porque está escondida a questão, ela não aparece estatisticamente, é difícil de você fazer uma análise empírica. Né? Essa é uma das nossas grandes questões aqui na academia, Lênio. É difícil, muito difícil a identificação. Agora, você imagina o direito em que 99% as questões são por viés de confirmação. Que a possibilidade de racionalidade é muito baixa. Num país em que o direito é aquilo que os tribunais dizem que é. Claro que o parlamento não se ajuda muito, né? Mas, de todo modo, o direito não pode ser aquilo que os tribunais dizem que é. Mas no Brasil, a gente chama isso de realismo jurídico. No Brasil, é a tese do realismo norte-americano, né? Do que o direito é o que os tribunais dizem que é, ele é dominante. Então, sobra pouco. A questão é, efetivamente, sobra muito pouco para isso. Licença um pouquinho. Oi, meu. Oi. Deixa eu tirar aqui o Lênio um pouquinho. E já também, a gente já está com o Julinho aqui nos bastidores, eu vou trazer a Marisa, que manda um superchat dizendo: só o nome Messias me dá arrepio, Mendes igual Lira. A Fábio manda aqui um super sticker, muito obrigado. E ainda na linha das indicações que a gente estava fazendo aqui de leitura, o nosso querido Marcos Caseiro, ele diz: leitura obrigatória, Fascismo e Populismo, do Antônio Scurati. Então, tá aí anotada a dica de leitura. E, Lênio, muito obrigada, viu, pela entrevista hoje. Muito bom tê-lo aqui conosco. Um ótimo final de semana para você. Sempre uma aula, Lênio. Obrigado. Muito obrigado, Lênio. Um abraço. Um abraço. Bom fim de semana, meu amigo. Tchau, tchau. Obrigado, querido. Valeu. Valeu. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais, com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play.